Leio 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. Segundo a graça que Deus me deu como bom arquiteto. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo para os gentios, para as nações, para os povos, continentes, países, só tem um arquiteto. E o arquiteto é Paulo. Segundo a graça que Deus me deu como bom arquiteto. Você sabe o que é um arquiteto? Uma obra tem pedreiros, encanadores, serventes, eletricistas, pintores, mestres de obra, serralheiros, todo tipo de funções, mas deva ter numa obra um escritório onde deve ficar o arquiteto. Todo o projeto, inclusive o desenho da planta, o lado interno, o lado externo, o pátio, o quintal, todo o desenho, o projeto da planta, quem faz é o arquiteto. É o chefe. E ele está na obra, no início, o projeto é dele, o desenho da obra é dele, é ele que desenhou. Ele está na obra na supervisão, toda a supervisão é dele. Ele tem um escritório, deva ter um escritório numa obra, né? O arquiteto. Então, todos estão submissos a ele. Todas as outras funções, carpinteiro, encanador, eletricista, pedreiro, mestre de obra. Só tem um arquiteto. Ninguém vai tomar o lugar do Evangelho de Paulo. Se um anjo descer do céu e pregar evangelho diferente, considere anátema, maldito, maldição. Vamos respeitar o único arquiteto para as nações. Não é Pedro, não é Tiago, não é João, as três colunas de Jerusalém. O arquiteto é Paulo. Se queremos entrar no céu ou ir no rapto, no arrebatamento, precisamos, de novo, do arquiteto. Segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. O fundamento é alicerce. É a base, é a estrutura. Outro constrói por cima. Mas cada um veja como constrói. É só pegar as 14 cartas de Paulo e comparar com a IPDA, Deus e Amor, com a CCB, Congregação Cristã no Brasil, com a AD, Assembleia de Deus, em todas as igrejas. Vê se passa no teste. Vê se é aprovada ou reprovadas essas igrejas. Vê se ela está do jeitinho que Paulo ordenou. Nem o movimento pentecostal de 1910, o Deuro-Pentecostal de 1950, o Neopentecostalismo de 1970, 1980, obedeceu a Paulo 100%. Ele disse em 1 Coríntios 11, 27, que para falar línguas estranhas na igreja é 2 pessoas, no máximo 3, e não pode um atropelar o outro, todos os 3 disparando línguas estranhas juntos, não um, cada um por sua vez, e haja intérprete. E se não houver intérprete, esteja calado na Assembleia.
na igreja, na congregação. Nunca foi obedecido. E Coríntios 14, 34 ao 38, a mulher esteja calada na assembleia, que ela não tome a palavra, é proibida de tomar a palavra. E 1 Timóteo 2, 11, durante a instrução, a mulher esteja em silêncio, calada, não permite que a mulher ensine. Esse é o alicerce, é o projeto que o arquiteto desenhou. E o véu? E o véu? Na hora de orar, profetizar, a mulher cubra a cabeça com o véu. 1 Coríntios 11, versículos 5 e 6. Se ela não se cobre com véu, mande ela cortar o cabelo. Toda mulher quer cortar o cabelo. Não vê o Cacu aí? Diz que o Deus do Cacu, que não é o Deus da Bíblia. O Deus do Cacu requer que corte até os ombros. Ih, festa para mulher. Isso aí é festa, alegria. Mas o Deus das Escrituras, o arquiteto usado por Deus, toda a Escritura é inspirada, disse que é vergonha para a mulher cortar os cabelos e vergonha para ela rapar a cabeça. Cubra-se com o véu. O mesmo arquiteto disse que uma mulher com cabeleira longa é glória e um homem com cabelo crescido é uma desonra. Até a natureza proíbe isso. Não vos ensina a natureza que é uma desonra para o homem ter cabelo crescido, mas já para a mulher ter a cabeleira longa é glória. E como que está a coisa hoje? Está tudo invertido. O homem quer ter a glória da mulher, a cabeleira longa, não? E a mulher quer ter o cabelo curto, igual os homens, né? Há uma perversão. Nesse exato momento há uma perversão. Vamos voltar à palavra original, ao Evangelho de Paulo. Eu não cesso de dizer isso. Eu continuo lendo as Escrituras, mas cada um veja como constrói. Cada igreja que tem na terra, será que observou as 14 cartas de Paulo, o engenheiro? Antes de abrir suas igrejas, suas denominações, Lois Franciscano da CCB, observou bem mesmo? Daniel Bergo na Vingre, antes de abrir a Assembleia de Deus, observou bem mesmo as 14 cartas de Paulo. Manuel de Melo, quando abriu o Brasil para Cristo, observou mesmo o engenheiro Paulo. Davi Miranda, quando abriu a Deus e Amor, a situação da Deus e Amor no Brasil, o escândalo. Polícia entrando dentro da igreja de Deus e Amor, mas é porque o Davi Miranda não observou bem. O engenheiro Paulo. E essas igrejas neopentecostais? Da Universal, da de Macedo, essas neopentecostais, o Valdomiro com o Internacional, o Soares com o Internacional, Valdomiro com a Mundial, a Genoduque com a Plenitude, Robson Rodovalho com Sara Nossa Terra, Sinomar Silveira com a Luz para os Povos, a Luísio, com a videira. Eles observaram bem, detalhe por detalhe, do projeto do engenheiro, como o engenheiro desenhou a planta, estabeleceu a licença, porque já houve uma igreja perfeita na terra de Paulo. Hoje não há. E eu acredito que antes do rápido ela vai renascer, vai reaparecer, como Mambrano pregou, uma era efesiana, dentro da era de Laodiceia, nos últimos dias, só para ela reaparecer, renascer, e então se dará o rapto. Porque do jeito que está aí, se o rapto vier agora, ele só vai levar os mortos, os que dormem no pó da terra, os fiéis,
os sinceros, honestos que viveram no tempo dos mensageiros, que vivos hoje, está longe. Hoje todo pastor de igreja é um Moisés, da carta de divórcio. E Paulo, o arquiteto, o arquiteto sábio, o bom arquiteto disse em Romanos 7, versículos 2 e 3, que se uma mulher tiver marido vivo e pertencer a outro homem, ela será chamada de adúltera. É claro que esse homem também é um adúltero, e os adúlteros não entrarão na cidade santa. É o projeto do arquiteto. Quem voltará ao arquiteto? Quem voltará ao Evangelho de Paulo, à sã doutrina, à palavra original? Ele diz aqui, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto, Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Mas o Evangelho de Paulo não é igual o de Pedro. E aí tem muita gente chamando Paulo de anticristo, de teólogo, dizendo que Paulo pregou mentira, desfez do que Jesus pregou, do que os apóstolos de Jerusalém pregou. Claro, uma blasfêmia, não? Mas Deus ainda está a tratar com os gentios, as nações. O rápido não sucedeu. O Papa ainda não virou a besta, ainda não veio a Confederação Mundial de Igreja, a Federação Mundial de Igreja, o Concílio Mundial de Igreja. Ainda há essa liberdade toda, ninguém está sendo incomodado por nada. É claro que as profecias mundiais, internacionais, já estão em pleno movimento, né? Quebra-cabeça, as peças querem se encaixar, né? Elas já estão aí em pleno movimento, só não vê quem não quiser ver, né? Simplesmente só não vê quem não quiser ver. E Israel só terá 3 anos e meio de período, né? Com Moisés, Elias e mais nada. Não haverá mais nada para Israel, a não ser os 3 anos e meio. Quando Moisés, Elias entrará em cena após o pacto, a aliança entre Roma e Israel. O trabalho de Moisés e Elias é exatamente vir para retirar os 144 mil israelitas desse acordo, desse pacto. O pequeno Benjamim, ele sairá. Mas no presente momento, o hoje, o agora, Deus ainda está voltado para as nações, né? Para os gentios, para os povos. Então ele diz aqui, se alguém, sobre esse fundamento de Paulo, porque se um anjo descer do céu, Gálatas 1:8, e pregar evangelho diferente de Paulo, é anátema. Aonde você construiu sua fé? Aonde você construiu sua igreja? Numa comunidade evangélica? Numa igreja evangélica? Numa igreja católica? Numa igreja protestante? Numa igreja pentecostal? Igreja deuteropentecostal? Igreja neopentecostal? Está fora do alicerce de Paulo. Ele mandou observar bem. É o seu evangelho, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do qual foi posto Jesus Cristo. E em 1 Coríntios 15, já no 1º e 2º versículo, Paulo diz, sois salvo se guardais o meu evangelho tal como vos anunciei. Ponto por ponto. Todo o design, o desenho da planta que o arquiteto fez, se você sair um ponto, você está perdido. Um ponto só que você sai, você está perdido. É por isso que quem se diz profeta deve descer. A primazia, em primeiro lugar, os apóstolos. 1 Coríntios 12:28, apóstolos em primeiro lugar.
profetas em segundo, doutor em terceiro, curas em quarto, milagres em quinto, assistência em sexto, governo sétimo, oitavo, diversidade de línguas. É a ordem, conduta, doutrina da igreja, do arquiteto. Devemos voltar a esta ordem. Esta ordem pré-estabelecida e foi seguida, né? Mas uma era efesiana se aproxima. Antes do final de Laodiceia, se aproxima uma era efesiana, é profético. Paradoxo, né? Mombrana disse isso. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência. Vai ser testado. Não espere para o último dia, para ele testar suas obras. Que você teste elas aqui agora. Leia as 14 cartas de Paulo. Eu coloquei no meu canal do YouTube a Bíblia, as 14 cartas de Paulo. Você pode ouvir num dia só. No mesmo dia você conseguiria ouvir as 14 cartas. Poucas horas, né? E tomar conhecimento. Ou então, se você quiser testar que suas obras sejam testadas naquele dia, aí a decepção é grande. Mateus 7, 21, 23, Senhor, no teu nome expulsei demônio, fiz maravilhas, curei. Ele vai dizer, eu não vos conheço. Praticantes da iniquidade. Só há um pecado, João diz isso. Quem comete esse pecado está condenado. Chama-se a iniquidade, é você saber o certo que está escrito na palavra e aceitar aqueles que têm o pecado mãe, a incredulidade, que não creem em toda a palavra, de cometer iniquidade. Iniquidade é saber o certo e fazer o errado, não tem perdão. A minha Bíblia de Jerusalém não diz que os pecados irão se multiplicar, diz que a iniquidade vai crescer. O que é isso? Pecado religioso. Pecado cometido em igreja. O pecado mãe é a incredulidade. Quem tem a incredulidade, quem é um pastor incrédulo, um doutor incrédulo, um profeta incrédulo, um apóstolo incrédulo, um mestre incrédulo, um teólogo incrédulo, fará seu grupo cometer iniquidade. Porque algumas pessoas do grupo vão até perguntar, mas Paulo não disse isso aqui? Que a mulher tem que estar calada na Assembleia, não pode pregar? Mas isso aí só foi para o primeiro século. Mentira. Mentira desse doutor, desse pregador, a palavra de Deus. Deus não tem duas palavras. Yahvé, o Eterno, e seu Filho Jesus Cristo, não tem duas palavras, ele só tem uma palavra, é a Bíblia. Não pode mudar nada. Não pode acrescentar nada na Bíblia. Não pode tirar nada da Bíblia, senão você perde o direito de entrar na cidade santa. E a porta, a cidade tem 12 portas, e a porta que vamos passar é pela porta de Benjamim. Paulo era da tribo de Benjamim. Se acrescentar ou tirar algo da Bíblia, perderá a sua parte no livro da vida. Ficará de fora da cidade. Eu acredito que os filhos de Deus e filhas de Deus haverá um temor e tremor no coração deles para voltarem às Escrituras. Claro, aqueles que estão cansados de igreja, de líderes religiosos e de pastores. Então tenha cuidado. Tenha cuidado com a iniquidade e a incredulidade. Só há um pecado. João diz isso. É a iniquidade. Só há um pecado. É a incredulidade. Todos os outros que você chama de pecado, pecados são atributos do pecado mãe, que é a incredulidade. Jesus Cristo disse que quem não crê não será condenado, já está presente. No presente momento já está condenado. Tome cuidado com a incredulidade contra a palavra de Deus e a iniquidade contra a palavra de Deus. Iniquidade é você saber o que está escrito. E aí você faz o errado. Você não vai pela Escritura. Tome cuidado com isso.
Ele diz aqui, se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência. Vamos testar. Vamos experimentar, testar, fazer o teste. Se realmente estamos na palavra, nas escrituras, no evangelho de Paulo ou não. Aqui agora, em vida, porque depois da morte não tem como voltar atrás. Hebreus 9, 27 diz que depois da morte vem o julgamento. Você está sem corpo, seu corpo está no cemitério. Seu espírito voltou a Deus. O sopro de vida. Mas sua alma não. Ela poderá ir ao Sheol, à hiena de fogo, ao Hades, ao inferno, ao lugar de tormento. Se você viveu com seu corpo na terra, fora da palavra, fora da escritura, fora do evangelho de Paulo, eu vos estou advertindo nesta hora. O dia a tornará conhecido. Não espere aquele dia. Aí você vai se enquadrar em Mateus 7, 21, 22. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Eu quero até falar um pouquinho aqui do reino de Deus. Vontade perfeita e vontade permissiva. Na vontade permissiva, ninguém vai chegar ao céu. Ninguém será salvo. É morte. Não espere aquele dia. Examine o homem a si mesmo para comer desse pão e beber desse cálice. Coríntios 11. Mas a questão aqui agora é examinar a si mesmo. O homem examina a si mesmo. A mulher examina a si mesmo. Ouça, leia as 14 cartas de Paulo e veja se você está na palavra ou não. Veja se a sua denominação, sua igreja organizada está na palavra ou não. É hora de fazer o exame. Ou então, aí, só no juízo. No julgamento após a morte. E no juízo do último dia do trono branco do juízo final. Não espere para esses momentos. O dia a tornará conhecido, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Você já sabe. Toda a terra será queimada, até os céus vai ser queimado. O rapto vai acontecer, as catedrais, os templos vão continuar funcionando normalmente. Os templos de igreja só param de funcionar quando houver o Armagedon, aquela explosão nuclear. Que não vai sobrar nem raiz nem ramo. Malaquias, 3. Ou Pedro, 2 Pedro 3, diz que a terra e as obras que há na terra vão se queimar. Ou seja, vai derreter tudo. Me diga se não vai derreter esses templos de igreja, catedrais, organizações. Se não vai derreter Hollywood. Hollywood afunda antes. Los Angeles, Beverly Hills. Tem uma profecia do Mombrana que diz que vai ser pior do que os dias de Pompeia. Mas continua com a cara atolada dentro da panela do inferno chamado Hollywood. Ela afunda antes. Mas depois vem o Armagedon, tudo vai morrer na terra. Tudo vai derreter. Todos os elementos vão voltar para o lugar original. Vamos lá. O dia a tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sob o fundamento subsistir, aguentar, ficar de pé, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra, isso é tudo em cima do que o arquiteto fez, Paulo fez. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa, ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Vê? Ainda que alguém não receba uma recompensa, mas só de voltar ao evangelho de Paulo, ao alicerce, já tem garantia de ser salvo, ainda que pelo fogo. Não vai receber recompensa, mas já tem a garantia de ser salvo, porque o alicerce é bom, resiste, é perfeito.
Temos que voltar ao Cristo, ao Senhor Jesus Cristo de Paulo. Porque esse Jesus Cristo das igrejas não é o verdadeiro, não. Esse que deixa passar tudo, que tem memória curta, né? Esse aí que as igrejas pregam não é o da Bíblia. O da Bíblia está do lado de fora. Esse que está à porta bate. Nesta era de mormidão, está morna a igreja. Não leva nada a sério das escrituras. Então o que Jesus Cristo fez? Foi para fora. Desde Mombrana, ele está do lado de fora. É por isso que eu não vou a nenhuma igreja. Pode me convidar, mas eu não vou. Não vejo graça nenhuma aí em ir numa igreja. Pentecostal, neopentecostal, neopentecostal, protestante, católica. Eu não vejo graça nenhuma. Porque quem conhece as escrituras quer algo bíblico, escriturístico, de acordo com a palavra, nada fora da palavra. Como é que você pode estar numa igreja e suportar uma mulher de calça comprida, batom nos lábios, joias nos dedos, nas mãos, cabelo cortado na frente de um púlpito pregando? Eu não tenho estômago espiritual para ingerir isso. Se você tem, então seu estômago é de abutre. É de abutre, porque uma águia de Deus não suporta isso. Eu sei. Mombrana fala isso. Que muitas igrejas nasceram com títulos de santidade, peregrinos da santidade. Olha que nome bonito. Mas já nos dias do Mombrana, ela é bem antiga nos Estados Unidos. Proibia cortar cabelo, proibia usar veste sem manga, a saia tinha que ser comprida, não poderia usar brinco, joias. Ou seja, mas ela deteriorou, o Mombrana viu ela deteriorar. O Mombrana dizia: olha como é que as mulheres da igreja, peregrinos da santidade, se vestem hoje. Por quê? Porque não era um movimento de Deus. Houve um movimento? Houve. De tentar trazer as escrituras às mulheres como um movimento pentecostal. Olha a situação da Assembleia de Deus. As mulheres estão usando calça comprida. Isso causa ânsia em Deus. Isso causa já abominação contra Yahvé, o Criador. O André Luiz, o William Branham disse que a fé para o rapto está nas suas mensagens. Concordo? Acredito que não podemos deixar as fitas do irmão Branham, hora nenhuma, a mensagem irmão Branham que prepara, precursa para a segunda vinda de Jesus Cristo. Então só as mensagens irmão Branham basta? Não. Aqui na era de Éfeso, tem uma coisa aqui que o irmão Branham disse que iria acontecer, e pode já estar acontecendo. Página 66, 67. Eu creio que a mensagem, irmão Branham, nela que está a fé para o rapto. Mas ele diz aqui: um desses dias haverá de vir um profeta para a era de Laodiceia. Haverá é futuro. E você saberá se ele é ou não verdadeiro profeta enviado de Deus. Sim. Vamos dizer aí, ó. Você saberá, porque se ele for de Deus, ele estará nesta palavra exatamente como Deus deu a Paulo. Ele não se desviará desta palavra um momento sequer, nem por um jota. Nesta última era, quando haverá muitos falsos profetas surgindo, observe, veja, como eles sempre dizem que se você não crê neles e no que dizem, você estará perdido. Mas quando esse profeta dos últimos dias entrar em cena, se ele for verdadeiramente esse profeta, estará clamando: volte a palavra, ou você estará perdido. Ele não edificará sobre uma revelação ou interpretação particular. Ele não vai buscar anjo, subir em montanha, monte. Ô anjo, vem para mim, me dá uma nova revelação do que não está escrito. Não.
Ele vai pelo que está escrito. Irmão Branham diz aqui, ó. Um desses dias haverá em futuro, de vir um profeta para a era de Laodiceia, e você saberá se ele é ou não verdadeiro profeta, enviado de Deus. Irmão Branham diz aqui, ó. Você saberá, porque ele, se ele for de Deus, ele estará nesta palavra exatamente como Deus a deu a Paulo. Ele não se desviará desta palavra um momento sequer, nem por um jota. Você notou que irmão Branham diz que o engenheiro volta aqui, Paulo? O profeta que vem nos trará de volta a Paulo, ao que Paulo, o engenheiro, trouxe. Você notou isso? Seria essa a fé de arrebatamento? É a pergunta.